E aí, gente, além disso aqui, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema relacionado, de certa forma, também a direito, mas também a ciência da computação. Que é um tema que atualmente eu tenho 3 livros escritos nele, que é o Leis em Mundos Virtuais, Política... Não, perdão. Geopolítica em Mundos Virtuais e a Estrutura de Mundos Virtuais. Esses três são tecnicamente uma trilogia nesse tema, né? Quando a gente diz mundos virtuais, tem a ver com metaverso também, que é essa questão de você ter um sistema econômico associado a um espaço virtual, com avatares e coisas do tipo, mas também a jogos, né? Que desde Castronova, no ano 2001, virou assunto de estudo acadêmico na área de economia, focada em o que a gente chama de economias sintéticas, né? Infelizmente, esse tema não é tão explorado quanto poderia, né? Até porque os jogos eles estão pegando força na última década, né? Então, a pesquisa nesse tema ela é muito recente. Então, o paper que fundou o tema, de certa forma, foi em 2001. Então, essa pesquisa tem um pouco mais de 20 anos. Já pegou uma vibe maior, 2008 pra frente, com artigos de alguns autores, né? Que eu citei nesses livros. Mas tem a ver com direito, tem a ver com ciência da computação, tem a ver com em alguns jogos, criptomoedas. Que a gente tem jogos que são, por exemplo, né, que você joga pra jogar dinheiro, pra ganhar dinheiro, né? Que é Play to Earn, que eu já falei no outro episódio. Só que aqui o nosso foco é uma propriedade específica relacionada ao direito de mundos virtuais, né, de metaverso, que é a propriedade privada. Privada em alguns sentidos, porque a propriedade digital, intelectual, num jogo, por mais que ela valha dinheiro no mundo real, as leis associadas a ela são um pouco diferentes, ou vagas, ou não tão específicas pro bem da pessoa que teve o problema. Eu vou citar o caso mais, assim, conhecido nessa questão, num jogo chamado Red Moon, na Coreia. Não, foi na China, na verdade. Na China. É um jogo bem famoso, um MMORPG. E o que aconteceu? Um cara entrou na conta desse indivíduo e hackeou ela, né? Entrou nela. De alguma forma ele pegou a senha. E ele pegou um item dessa pessoa que valia cerca de $5.000, alguma coisa assim. Alguns $1.000, milhares de dólares, eu não sei quantos, era 2, 3. Mas valia bastante dinheiro. Tipo, se alguém roubar seu $5.000 de você, com certeza não vai ficar feliz, né? E você vai tentar formas legais de tentar lidar com isso, né? Então, roubou esse item que valia esse dinheiro, né? Ele poderia vender esse item na vida real por esse dinheiro. Então esse era o valor de mercado desse item. Que era um item, parece que bem específico, né? E aí esse cara foi lá pegou um advogado e tentou processar a pessoa que fez isso. Não a pessoa em si, mas o jogo. A pessoa nem conseguiu achar. Embora os desenvolvedores poderiam. Essa questão é que ele foi processar o jogo porque ele perdeu dinheiro investido de uma forma injusta. Porque ele não perdeu numa batalha no jogo, deixou cair. No Tibia, por exemplo, você pode jogar item no chão. No Warcraft também, enfim. Você pode deletar o item sem querer. Enfim, no Final Fantasy XIV, enfim. New World. A questão é que nesse caso foi uma falha de segurança que, segundo o cara que estava se defendendo, não foi dele, foi da própria empresa. Então, se fosse provado, por exemplo, que o cara, o hacker, né, hackeou através do banco de dados da empresa, então a empresa tinha uma liabilidade ali, né? Se no caso foi uma falha de segurança da própria pessoa, né, que de repente não defendeu
de repente foi vítima de um phishing, né? Que é um e-mail que vai te levar a um site que vai roubar sua senha, que é muito fácil de fazer. Aí no caso a culpa seria mais da pessoa. Mas mesmo assim, mesmo se fosse phishing, o próprio sistema do jogo tem que ter, hoje em dia, várias proteções de autenticação de dois fatores e coisas do tipo, para que isso não aconteça. Porque mesmo que a pessoa seja hackeada, ela não seja, a conta não seja totalmente tomada de imediato, né? Você tem essa questão de verificação de duas etapas, embora tenha várias formas de hackers burlarem isso, né? Nesse caso ele foi hackeado, ele foi nessa questão na China. E ele ganhou, na verdade, esse caso. Embora a empresa queria tentar se defender e falar que ela não tinha nada a ver com isso, que é porque isso aconteceu e ela não tinha nada a ver com essa questão. É estranho porque a empresa meio que gastou uma questão mínima de dinheiro, sendo que ela poderia simplesmente devolver o item pra pessoa, que é uma coisa duplicável. Só pedir pro desenvolvedor dar o item pra pessoa, enfim. É estranho, né? A questão é também tem itens que não são transferíveis, assim, né? Tipo, no Tibia. Se uma coisa dessa acontecesse com o Ferumbra 7, que vale bastante dinheiro em alguns servidores, meio que você não poderia fazer outro Ferumbra 7, porque é um servidor, né? Enfim. O ponto é que ele ganhou tentando nas leis que já existiam relacionadas às leis de propriedade virtual, mas principalmente leis relacionadas a produtos, né? Que se um produto dá defeito, foi o termo que a estratégia que foi usada pela defesa. Se o produto dá defeito e você perde os recursos desse produto porque deu defeito, vamos supor que você comprou um computador, ele deu defeito e meio que eu perdi dinheiro porque você comprou conta disso, né? A culpa não é minha, é da empresa. Que nesse caso, a culpa foi da empresa que não colocou aí em volta essa segurança necessária, mínima, para que isso não acontecesse. Principalmente o roubo do item, né? Isso aconteceu comigo, de me roubarem num jogo chamado Psyu todos os meus pokémons que tinha, né? Tinha um Gyarados Shiny, tinha Charizard level sei lá quanto, enfim. Eu era o level mais alto de onde eu morava. Então, eu prestei essa conta pro meu amigo. E aí, depois de um tempo eu pedi a conta de volta, né? Não, eu falei, não, eu vou voltar a jogar. Só que aí meus Pokémon tinham sumido, né? E aí eu fui confrontar ele, né? Pô, devolve meus Pokémons, cara. Até os meus amigos já ir nessa questão, porque foi engraçado, né? Porque eu abri a porta com uma força, a porta não era da minha cara. E fiquei lá quando eu era adolescente, né? Falando pra ele devolver, né? Nesse caso a empresa perdeu essa questão, né? Esse processo. Aí você pode pensar, o que deveria ter sido feito, né? Será que foi justo essa questão? Porque se algo vale dinheiro digital, então logicamente a pessoa tinha que ter seu dinheiro ressarcido ou seu item de volta. No caso eu creio que foi dinheiro. E também tem outros exemplos em outros jogos, né? Principalmente no Second Life, que aconteceram coisas semelhantes que envolviam propriedade virtual de itens, né? Que eles valem exatamente dinheiro. E com esses jogos Play to Earn a gente vai ter itens e personagens que valem dinheiro na vida real. São transferíveis para dólares. Você vai ver mesmo acessórios do personagem. Tem jogos de cartas específicos que são Play to Earn. Tem questões específicas que valem dinheiro. Então, são muitas questões específicas, principalmente jogos Play to Earn e jogos comuns como Tibia ou World of Warcraft, que
que tem questões que valem dinheiro, né? Em via online. E nem necessariamente através do jogo, mas através de um meio peer-to-peer, de pessoa para pessoa. A pessoa oferece para outra essa conta e acontece uma transação fora do canal comum do jogo, né? Isso é muito comum no Tibia, isso foi feito milhares de vezes antes de ter a loja, né? Que agora tem. O ponto é, como que a gente deveria ver esses casos, né? Esses casos que tem dinheiro envolvido de roubo de propriedade virtual. Como que foi a natureza desse entre aspas roubo? Primeiro, que além das leis fora do jogo, a gente tem as leis relacionadas a dentro do jogo, que são feitas pelo EULA, que é o End User License Agreement, que é uma coisa que toda vez que você vai fazer um login no jogo, pela primeira vez, você tem que apertar a caixinha para falar que você concorda com os termos de serviço. Perdão, com a EULA do jogo. O termos de serviço, que é o TOS, é outra coisa, que são relacionados ao que pode ou não ser feito no jogo, questões éticas e coisas do tipo. Muitas vezes a EULA, ela defende principalmente a empresa. Na verdade, na maioria das vezes, e às vezes de uma forma exagerada. Porém, nesse caso do jogo Red Moon, a EULA do jogo não protegeu ela totalmente, porque ela perdeu o processo. No caso do Second Life, eu não lembro se o cara ganhou o processo com relação a um pedaço de terra virtual no jogo, que valia certo dinheiro. Que a empresa do Second Life acusava ele de ter feito um truque para conseguir aquele leilão de uma certa casa no jogo. Enfim, tinha casa do jogo que eu disse mais de 50 mil dólares, que era bastante dinheiro. Então isso realmente foi pro processo legal na vida real, porque realmente envolve bastante dinheiro. Questões processuais com menos dinheiro são recorrentes aí na questão do direito. Então essa questão é muito importante em jogos virtuais, em que tem jogos que tem coisas valendo milhares de reais toda hora, no Tibia, no contas, em jogos, enfim. Então tem as relações processuais de pessoa para pessoa, quanto para, principalmente de pessoa para empresa, né? A empresa me expulsou, me baniu, por exemplo, e eu perdi todos os meus itens. Só que esse banimento foi injusto. A EULA e os termos de serviço do jogo vão proteger o jogo. E eu entendo que isso é normal, que o jogo, ele faz parte de uma empresa. A empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter os termos de serviço, a EULA, feito pelo advogado, né, que proteja seus interesses, né? Isso é óbvio, eu entendo. Porém tem EULAs que passam do limite, ao ponto que a maioria delas defende que todos os elementos do jogo são pertencentes a ela, mesmo se você comprou. Então se ela quiser terminar o jogo do nada, todo o dinheiro que você gastou vai pro beleléu, como aconteceu no World of Warcraft na China. Se você gastou 1 milhão de reais no jogo, você vai perder tudo. Se você gastou 100 mil, que é mais normal, você vai perder tudo. Se você gastou 5 mil no jogo, você vai perder tudo sem aviso prévio. Isso é um problema às vezes, porque aqueles itens custaram dinheiro, que foram pra empresa, e você meio que não tem direito a esses recursos, que obviamente são no jogo, a arte é do jogo, toda a parte 3D relacionada a jogos desse tipo é do jogo, foi um dinheiro investido ali. Só que porém, se você compra um item no jogo que custa 10 mil reais, como comum em personagem no Tibia, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, tem uma questão relacionada a esse dinheiro se perder por conta de uma razão do jogo de repente te banir. E tem que ter questões legais que permitem que você se defenda e que você possa ter um processo legal justo, né?
Porque se não tem leis o suficiente pra proteger essa questão, a pessoa não vai conseguir. Não vai haver justiça, né? Porque a lei. O objetivo da lei é estabelecer o que é justo. É aplicar o que é justo. Pra, no caso, todas as questões relacionadas à sociedade funcionarem, né? A ordem da sociedade. É o propósito da lei. Porém, tem a questão o que é chamado de natural law, que são as leis naturais, que é uma visão que eu tenho mais, né? E as leis são a questão que são as leis fundamentais, elas são facilmente observáveis e inegociáveis. O que significa que não tem como alguém dizer que agredir uma pessoa é certo, sem motivo. Que tem que ter todo um contexto para que isso possa ser legítima defesa. Que, por exemplo, roubar, por exemplo, é errado, por exemplo. É uma coisa que todas as sociedades do mundo concordam. É uma lei comum, que é chamada de common law. E elas vêm da própria forma que o comportamento humano tem. Então, eu já falei em outro episódio que vários seres vivos, eles têm um espectro genético de comportamento diferente. Então, tem vários tipos de répteis que são mais agressivos, enquanto animais herbívoros são mais dóceis, são mais, pelo menos, inofensivos, menos agressivos. É uma questão genética comportamental. Vai ter animais que vão ser diferentes, mas no geral é uma coisa genética comportamental com base em diferentes espécies. Então, no caso do ser humano, como que a gente define as leis naturais? Por bom senso. Então é bom senso, as pessoas já nascem com isso nas suas mentes. De agredir alguém errado, que está invadindo uma propriedade errada, por exemplo, que pegar uma propriedade de alguém errado. Então são leis fundamentais, universais em todas as sociedades. Obviamente vão ter sociedades que vão perverter essas leis, mas não as fundamentais, as que nós achamos fundamentais. Obviamente tem uma questão subjetiva aqui, que muitos tentam adicionar subjetividade no que seria a lei, né? Tem até uns papers aqui que eu vou citar em relação a isso, né? Por exemplo, um paper chamado Natural Law Revisited, do Ronald G. Working, que fala dessa questão, por exemplo, da interpretação de juízes sobre o caso, né? Como que as teorias legais que um juiz segue afetam a sua decisão num caso específico. Como as questões políticas afetam, quanto a forma interpretativa seria interpreta a lei com base na intenção da lei, a intenção autoral da lei, ou de forma subjetiva, né? De forma interpretativa livre, que a pessoa pode interpretar como for. E obviamente a gente às vezes não deve seguir a lei de forma literal, né? Então tem um caso de por exemplo, a lei diz que eu não posso agredir ninguém. Porém, se vamos supor que eu agrido indiretamente alguém sem saber. Então tem que ter uma lei que meio que moralmente pode ser aplicada para casos em que o que é agressão não é totalmente definido, né? Depende das palavras que a pessoa usa, depende a forma que foi realizada. Se não é claro como que eu faço, porque a lei ela é um guia, mas quem aplica é o juiz. E se ele aplica de forma errada, não importa o que está escrito. Então tem essa questão de interpretativa, né? Porque a lei, eu lembro que um livro do Platão, né?
chamado Leis, e também tem o Estadista e a República. Pegando esses 3 livros, tem uma questão importante aqui. Ter muitas leis é prejudicial. Se você tem mais leis do que necessário num tema, isso pode ser prejudicial, porque pode criar mais formas de a pessoa burlar a lei. A questão interpretativa, que é uma coisa mais moderna, do abandono da intenção do autor, né? Se você abandona a intenção do autor, você interpreta a lei como você quiser. Então, não importa o que está escrito, você pode interpretar de forma totalmente livre e falar que você está seguindo, que é uma coisa que é muito feita, chamada de Constitutional Interpretation. Tem um paper que eu vou deixar na descrição sobre isso, que advoga, na verdade, pela liberdade da interpretação da Constituição. Porém, essa liberdade, na minha opinião, cria um desrespeito com o que está escrito, né? Porque agora não importa o que está escrito, porque se interpreta de forma alegórica e acabou. Então, obviamente, a interpretação literal não deve ser seguida à risca em todos os casos. Tem que ter uma interpretação moral também, que é feito, porque senão você não consegue abranger todos os casos. Tem um princípio na lei também de ver exemplos de casos semelhantes para tomar uma decisão, né? Na parte de case law, você mostrar que você está usando julgamentos semelhantes e decisões semelhantes para julgar esse caso, que é difícil. Enfim, mas tem muitas questões relacionadas à interpretação que podem ser usadas erroneamente, né? Isso acontece também na interpretação do próprio EULA dos jogos, né? Essa coisa que você tem que assinar antes, né? Que podem ser injustos e que podem levar a interpretações que podem ser injustas pela forma que está escrito, pela forma que vai ser aplicado. Então eu creio que para defender a propriedade virtual, que vale dinheiro de verdade, muitas vezes milhares de reais, de uma pessoa, que as leis digitais devem ter exceções, que provavelmente ainda não tem, associadas especificamente para o metaverso ou jogos virtuais, como você acha melhor, seja terras com relação a jogos como Second Life ou outros, seja a itens ou a questões relacionadas a isso, de você ter leis que protegem a sua propriedade virtual nesse contexto, ao ponto de que o jogo não pode ter tanta liberdade de simplesmente agir como quiser, tipo, deletar sua conta com mais de 15 mil reais investidos no jogo, sem motivo e sem dar satisfação a ninguém. Porque isso acontece. Isso é injusto. E não só os itens, porque também tem o tempo investido. E o tempo investido então vale dinheiro num jogo. O tempo investido que uma pessoa upou levels aí, pegou, comprou vários double XP pra poder subir de level, enfim, comprou itens pra subir de level com essa facilidade, coisa do tipo, recursos. Então também vale dinheiro. Internet vale dinheiro, que foi gasta nesse tempo, de luz, enfim, tudo isso vale dinheiro com relação ao jogo também. E quando você pega, por exemplo, o World of Warcraft na China, que foi fechado, anos de jogadores jogando e tudo isso é pro lixo. A questão é, isso pode ser feito. Obviamente, uma empresa que não consegue ganhar dinheiro com um servidor, deve fechar. Porém, a questão é, obviamente, o EULA, ele permite isso. Eu creio que isso é permissível, né? Se a empresa não conseguir mais ter negócio no país, só vai sair, né? Se ela vai fechar o jogo, os servidores não rodam de graça, né? Porém, no caso de banir contas, no caso de hacking, no caso associado principalmente a coisas que os jogadores fazem que são subjetivos e que deveriam ser submetidos a um processo legal. Então, de repente, você quer banir a conta de um player
ele tem mais de 20 mil reais investido no jogo, e você quer banir. Qual razão? Vamos supor que foi. Tem um paper aqui que eu vou deixar na descrição que fala que os problemas no jogo devem ser resolvidos, se possível, no próprio jogo. Porém, vamos supor que tem esse problema. Deve ter uma forma do usuário chegar ao desenvolvedor e falar: ó, tá acontecendo isso e isso. Quero que se resolva. Somente com relação a coisas que aconteceram no Tibia com o Brasil. Até hoje acontece de questões relacionadas a acho que como que fala? Xenofobia. Que perseguiam caras que eram no Brasil os gringos parece que não gostavam antigamente dos jogadores de time do Brasil. Provavelmente não sabiam falar inglês, coisa do tipo. E a empresa do jogo nunca fez nada. Em vários jogos isso pode acontecer, né? Mas no time isso foi mais alarmante, né? Porque a maioria dos jogadores era brasileiro, né? Enfim, tem um canal chamado Revel que fala isso com mais detalhes. E ainda acontece isso. E o canal Tibia Papo, por exemplo, fala sobre essa questão. No geral, o ponto principal é que, por exemplo, essas questões desavenças que podem categorizar também um tipo de crime que afeta na vida real, como já teve exemplos de jogadores no Tibia que tiveram problemas na vida real por causa do jogo, tretas no jogo que foram até a vida real, né? Pessoa comprando iFood no nome da pessoa pra casa da pessoa, de mandando rosas como se a pessoa por causa que o time perdeu, né? Enfim, rosas não, eu não lembro o exemplo. Teve um exemplo que o time falou, acho que eu não lembrei direito, mas casos que envolvem na vida real de trotes pra idosos, por exemplo, da família da pessoa, falando que a pessoa, mentindo, né? Falando que a pessoa lavava dinheiro, coisa do tipo, fazendo parte de um grande esquema. São coisas que aconteceu por causa do jogo e outras questões piores que envolveram a vida real, né? E algumas delas talvez poderiam ir pra casa de justiça, principalmente as relacionadas a hacking, porque tem sim uma lei com relação ao marco da tecnologia no Brasil, da internet, associada a qualquer tipo de invasão de sistemas computacionais, né? E se for categorizado que você o que você tinha ali naquela conta valia bastante dinheiro, você pode sim ter um processo envolvendo essa questão. O problema é que tem a questão de jurisdição nesses jogos, né? Como que você faz isso com uma empresa que é na Alemanha ou na China? Porque o cara que fez aquele processo e ganhou no Red Moon, ele morava na China, onde ficava a desenvolvedora do jogo. Agora alguém no Brasil, somente um adolescente, provavelmente quem joga esses jogos, ou mesmo que adulto, mas especialmente adolescentes, como que ele vai processar a empresa? O máximo que ele pode fazer é mandar um e-mail e esperar ser respondido. Provavelmente nunca vai ser. O que pode ser feito é esses jogos terem sistemas de, como se diz, pseudo-legais, né? De resolução de problemas, né? Então você tem um problema no jogo e você resolver através de pessoas eleitas, como acontece acontecia no Terra. Eu acho que o Terra faliu, né? Que era um jogo que tinha eleições, por exemplo. O EVE Online também tem eleições, mas nunca no sentido de você ter um problema na sua região, no seu servidor, e você ter uma pessoa pra lidar com esse problema, né? Que pode atrapalhar a gameplay do jogo. Pra você não ter que ter toda hora que contactar os próprios jogadores, os jogadores não, os desenvolvedores, você contatar players que foram escolhidos pela empresa para fazer esse trabalho. Porém, tem uma questão mais importante que eu tava falando antes da jurisdição, né? Então, se o meu item
Se minha conta foi banida erroneamente, né? Eu perdi meus itens que valem dinheiro no jogo. Vamos supor que uma terra no jogo que vale, sei lá, R$ 1.500. No próprio Second Life vale até mais. Como que eu vou processar uma empresa que tá lá na Alemanha, lá na China? É mais difícil. Se a empresa estiver no Brasil é mais fácil. Mas se ela estiver na Europa, é todo um processo muito mais complexo, que demanda muito mais dinheiro para que esse processo seja realizado. E na maioria dos jogadores não tem esses recursos legais para se defender nessa questão. Então, se o cara que aconteceu isso no jogo Red Moon, se isso acontecesse com ele morando na Alemanha, não daria certo. Primeiro que você teria que saber falar chinês. Precisaria de um intérprete. Só pra mandar um e-mail, você ia ter que ter um intérprete. Enfim. É uma coisa muito complexa. Tem uma questão também, onde está o servidor, né? Porque se o servidor estiver no seu país, talvez tenha como. Porque se o servidor está no seu país, ele tem que ter autorização aí pra você ter essas questões aí. E aí ele vai estar sujeito às leis do país. Se o servidor está no país. Porém, hoje em dia, com tecnologias na nuvem, né? Você pode ter servidores em vários lugares do mundo na nuvem. Então tá fisicamente o seu servidor propriedade da empresa no Brasil. De repente você tá usando um serviço na nuvem, como a Amazon Web Services ou Google Cloud, que tudo pode ser na nuvem, de repente, ou pode ser híbrido, mas especialmente o seu servidor que você joga no Brasil tá na nuvem. O que significa na nuvem? Tem um servidor físico no Brasil, só que é gerido pela Microsoft. E essa empresa meio que ela aluga esses servidores, que é o que? A nuvem é aluguel de servidor, que não é seu, que você não gerencia, você não... Se dá um tsunami onde tá esse servidor, não é problema seu, porque tá na nuvem. Você só vai começar a usar outro servidor. É problema da própria rede que fornece servidores com a própria Amazon Web Services. Então o ponto é, essa questão de jurisdição afeta a questão de propriedade legal. Então se uma coisa acontece no Tibia, como que a empresa vai responder se ela não tem nem servidores no Brasil? Deixa eu ver se... Eu creio que esse Cipsoft não tem servidores no Brasil. Tô aqui. Cipsoft Servers Brasil. Eu acho que não tem um servidor que fica no Brasil, só se for na nuvem. Eu não sei. Aqui, ó, tem sim servidores no Brasil, mas eu não sei se é fisicamente. Não sei se é na nuvem. No Tabra, Gentebra tem servidores no Brasil. Localizados no Brasil, creio eu, né? Mas mesmo assim... Não, nesse caso aqui, eu acho que teria como. Porque a empresa não fica no Brasil, ela não tem sede no Brasil. Mas por ter um servidor no Brasil, não sei. Aí dependeria dessa questão, porque teve um processo contra uma empresa que tava fazendo hacks para jogos, vendendo. Que ela tinha um servidor de sites vendendo isso na Califórnia. Porque eles tinham esse servidor que não era fisicamente deles, eles não gerenciavam o servidor. Ele era do HostGator, alguma coisa assim. Eles alocavam online esse servidor na nuvem, mas mesmo assim, como eles estavam com acesso no servidor, com o site rodando lá, eles foram processados legalmente, sendo que a empresa ficava lá no fim do mundo, Tailândia, assim lá. Enfim, você tem que pôr seus dados para registrar seu servidor, então não foi difícil da Riot Games e da Bong, que processaram
esses caras que faziam esses malwares para jogos acharem eles, enfim. O ponto é, se algo acontece com o seu item no Brasil, você pode mandar um e-mail para a Ubisoft, mas você não vai conseguir ter uma questão legal que ocorra no Brasil, porque a Ubisoft não tem uma sede legalmente no Brasil, mas que ela tem servidores no Brasil, a sede dela não é aqui. Eu creio que ela não tenha nenhum tipo de coisa no Brasil associado a um CNPJ, coisa do tipo. Então, você teria que processar ela na Alemanha. Eu precisaria de um advogado, intérprete, enfim. Se eu não me engano, precisa passar por toda uma comissão aí relacionada a processos internacionais. Então, quem dá processo internacional, gente, é pessoa com calibre, grana pra isso, né? E obviamente você não vai fazer isso por uma conta que vale 5 mil reais ou menos. Então, essa é uma questão muito importante com relação a leis virtuais, né? Que a jurisdição atrapalha esse conceito legal de propriedade, né? Porém é uma propriedade, porque você pagou, você tem um acesso que é quase indivisível dela, a não ser pela empresa. A não ser que alguém hackeie a sua conta. Até pra ver seus itens, coisa do tipo. Então é uma coisa que eu posso dizer que é complexa a questão da jurisdição, né? Então, o que eu sugiro, né, é que jogos assim como o Evendal e outros tenham um sistema, o Maiola. Nesse caso, as empresas não vão querer fazer isso, mas que os governos atentem para isso, que tem um grande número de pessoas jogando jogos, e não só jogos no computador, mobile, em console, que vão ter questões relacionadas a RMT, Real Money Trading, a criptomoedas, coisa do tipo. Então tem que ter, não uma regulação, mas tem que ter pelo menos leis, na parte de legislação, que sejam específicas com relação à propriedade virtual, tanto em jogos, metaverso, e também no geral. Uma lei que, por exemplo, seja relacionada a jogos com NFTs, por exemplo, que é non-fungible tokens, né? Que é um token não fungível, não é dinheiro, tá? NFT não é dinheiro, é uma forma de você dar uma identidade digital a um item físico ou digital. Uma pintura, tem pessoas já fazendo isso, né? Casas que tem um token de NFT na Ethereum relacionado a isso. Mas enfim, era isso. Até o próximo episódio.